Gênesis, capítulo 2. Depois de deixar Ur dos Caldeus, Abrão seguia viagem com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e toda a caravana de servos, pastores e rebanhos. Em seu coração ecoava a promessa que recebera: de ti farei uma grande nação. A jornada era longa e árdua, mas a fé de Abrão permanecia inabalável, guiando-o através das terras desconhecidas em direção ao destino que o Senhor havia preparado. A chegada a Canaã foi um momento de grande alegria e gratidão. Abrão, movido por sua devoção, ergueu um altar para agradecer ao Criador por tê-los guiado em segurança. O aroma do sacrifício subiu aos céus, simbolizando a renovação do pacto entre Deus e seu servo fiel. No entanto, a alegria foi breve, pois logo a terra foi assolada por uma terrível fome que ameaçava a sobrevivência de todos. Diante da adversidade, Abrão tomou a difícil decisão de descer ao Egito em busca de alimento e refúgio. Mas o temor se apoderou de seu coração, pois a beleza de Sarai era tão extraordinária que ele temia pela própria vida. Em um momento de fraqueza, pediu à esposa que se passasse por sua irmã, uma decisão que traria consequências inesperadas. No Egito, a beleza de Sarai não passou despercebida e ela foi levada ao palácio do faraó. O coração de Abrão se encheu de angústia, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, interveio. Pragas assolaram o palácio, revelando o erro cometido. O faraó, reconhecendo a mão divina, devolveu Sarai a Abrão e os enviou de volta a Canaã, carregados de bens e riquezas. O retorno a Canaã marcou o início de um novo capítulo na vida de Abrão e sua família. Os rebanhos prosperaram, multiplicando-se além do que podiam imaginar. Mas com a abundância vieram também os conflitos. A terra, antes vasta e generosa, agora parecia pequena para acomodar os rebanhos de Abrão e Ló. As disputas entre os pastores se tornaram frequentes, ameaçando a paz e a união familiar. Abrão, em sua sabedoria, reconheceu que era chegado o momento de uma separação. Com o coração pesado, mas confiante na providência divina, dirigiu-se a Ló com palavras de conciliação. Escolhe para onde irás, e eu irei para o lado oposto. Não deve haver contenda entre nós, pois somos irmãos. Ló, seduzido pela fertilidade das campinas próximas a Sodoma, fez sua escolha. Partiu em direção às terras verdejantes, deixando Abrão nas planícies de Canaã. Ali, sozinho com Sarai e seus servos, Abrão recebeu novamente a visita do Senhor, que reafirmou sua promessa. Ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu ta darei, a ti e à tua descendência, para sempre. A paz, no entanto, foi breve. Notícias alarmantes chegaram aos ouvidos de Abrão. Uma guerra entre reis havia eclodido, e Ló fora levado cativo. Sem hesitar, Abrão reuniu os homens de sua casa, 318 guerreiros nascidos em seu lar, e partiu em resgate de seu sobrinho. A batalha foi feroz, mas Abrão, guiado pela mão do Senhor, saiu vitorioso. Libertou Ló e recuperou todos os bens que haviam sido tomados. No retorno triunfante, um encontro extraordinário aguardava Abrão. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao seu encontro oferecendo pão e vinho, símbolos de bênção e comunhão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, proclamou Melquisedeque, abençoando Abrão diante de todos. Este momento marcou profundamente a vida de Abrão, reafirmando sua fé e seu compromisso com o Deus que o chamara. Apesar das vitórias e bênçãos, uma sombra pairava sobre o coração de Abrão. Os anos passavam, e a promessa de uma grande descendência parecia cada vez mais distante. Sarai permanecia estéril, e a ausência de um herdeiro pesava sobre o casal.
Foi então que o Senhor, em sua infinita bondade, apareceu novamente a Abrão em uma visão noturna. Levando-o para fora de sua tenda, apontou para o céu estrelado e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se podes. Assim será a tua descendência. Diante daquela imensidão cintilante, Abrão sentiu seu coração se encher de esperança. E ali, sob o manto da noite, ele creu. Sua fé, mais brilhante que as próprias estrelas, agradou ao Senhor, que lhe creditou como justiça. Mas Sarai, consumida pela aflição e pelo desejo de ver a promessa cumprida, tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Em um gesto de desespero e talvez de fé mal direcionada, entregou sua serva Agar a Abrão, dizendo: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Abrão, hesitante, aceitou a proposta de Sarai. Agar concebeu e o nascimento de Ismael trouxe uma alegria momentânea, mas também semeou as sementes de futuros conflitos. O Criador, no entanto, tinha outros planos. Em uma nova aparição, ele afirmou que a verdadeira promessa viria através de Sarai. Neste momento solene, o Senhor mudou os nomes de Abrão e Sarai, selando um novo pacto. Abrão tornou-se Abraão, pai de muitas nações, e Sarai passou a ser Sara, princesa. Esta mudança de nomes simbolizava uma transformação profunda em suas identidades e destinos. O tempo passou, e um dia, quando o calor do meio-dia era mais intenso, 3 visitantes misteriosos chegaram à tenda de Abraão. Com a hospitalidade característica dos povos do deserto, Abraão os recebeu com grande honra, oferecendo-lhes água para lavar os pés, sombra para descansar e um banquete preparado com o melhor que tinha. Enquanto comiam, um dos visitantes que Abraão começou a reconhecer como sendo o próprio Senhor, fez um anúncio que mudaria tudo. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, que estava na entrada da tenda, ouviu estas palavras e riu consigo mesma. A ideia de ter um filho em sua idade avançada parecia absurda. Mas o mensageiro, percebendo sua incredulidade, perguntou: Por que riu Sara? Haveria algo impossível para o Senhor? Estas palavras ecoaram no coração de Sara, misturando medo e esperança. A promessa, tão longamente esperada, parecia estar finalmente ao alcance. Ao se despedirem, os visitantes revelaram a Abraão o verdadeiro propósito de sua vinda. Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa de sua extrema maldade. O coração de Abraão se encheu de preocupação, não apenas por seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, mas por todos os habitantes da cidade. Movido por compaixão, Abraão ousou interceder diante do Senhor. Com humildade, mas também com coragem, ele perguntou: Destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, não a pouparás por amor deles? O Senhor, em sua misericórdia, concordou em poupar a cidade se encontrasse 50 justos. Mas Abraão, conhecendo a profundidade da corrupção de Sodoma, continuou a negociar, reduzindo o número gradualmente. Por fim, o Senhor prometeu que se houvesse ao menos 10 justos, não destruiria a cidade. Esta intercessão de Abraão revela não apenas sua compaixão, mas também sua compreensão do caráter de Deus, um Deus de justiça, mas também de misericórdia. Embora a destruição de Sodoma e Gomorra fosse inevitável, a oração de Abraão não foi em vão. Ela demonstrou o poder da intercessão e o coração de Deus que deseja salvar, não destruir. Assim termina o capítulo 2 de Gênesis, deixando-nos à beira de eventos dramáticos que moldarão o futuro de Abraão, Sara e toda a sua descendência. A promessa do filho, tão longamente esperada, está prestes a se cumprir, mas antes, a justiça divina cairá sobre Sodoma e Gomorra. O próximo capítulo trará novos desafios e revelações, continuando a tecer a rica tapeçaria da história da fé. Abraão e Sara,
em sua jornada de confiança e obediência, nos ensinam lições atemporais sobre fé, perseverança e o infalível cumprimento das promessas divinas.